Oi, gente, desejo que vocês estejam bem. Hoje a gente está começando mais uma entrevista do Eu Só Quero Amar. Antes de mais nada, não esqueçam de fazer inscrição aqui no YouTube, Eu Só Quero Amar tudo junto, espaço Luísa, com Z, e seguir no Instagram, Eu Só Quero Amar, tudo junto. Obrigada. E hoje a gente vai conversar com uma pessoa muito especial para mim. A gente se conheceu numa ação voluntária no Mac Dia Feliz, e eu fiquei muito encantada como essa pessoa tem amor no coração e tem história para contar de amor. E aí eu trouxe ela para a gente conhecer mais um pouquinho e conversar aqui com a gente hoje. Bem-vindo, Marcelo Alonso. Olá, Luísa, tudo bem? Prazer Tudo meu bom? aqui, enorme de estar fazendo esse trabalho junto com você agora. E é muito importante falar sobre amar, né? Amar é uma coisa surpreendente para a gente. E estou aqui à sua disposição. Obrigada, querido. Marcelo, você tem muita história para contar, né? Porque conta pra gente um pouquinho como é que começou a sua iniciativa de fazer trabalho voluntário. Na verdade, eu pensava em fazer um trabalho voluntário, mas nunca imaginei fazer o trabalho voluntário que eu iniciei. Eu trabalhava numa empresa de telecom, há cerca de 15 anos atrás, onde um diretor me convidou, né, para fazer um trabalho voluntário. E eu fiquei na hora assim meio assustado, porque como que eu ia fazer um trabalho voluntário trabalhando na empresa e conciliar essas duas coisas? O que que aconteceu com isso? Meu diretor falou assim: vamos, Marcelo, vamos lá para o centro do Rio, vamos no INCA. Quando ele falou o INCA, eu confesso que eu me assustei, né? Você trabalhar num hospital, imaginar uma situação de coisa, ainda mais o hospital que é, né? O hospital referência aqui no Rio de Janeiro, é o hospital INCA, o câncer, né? Como é que se fala? Desculpa. Instituto Nacional do Instituto Nacional do Câncer Câncer. Então, assusta, né? A assusta, responsabilidade é. é muita responsabilidade. Aí foi feita uma entrevista com umas 30, 40 pessoas, inclusive eu e meu diretor. Na metade da entrevista, falando sobre a instituição, meu diretor não se sentiu bem e falou: Marcelo, continua aí que eu estou indo embora para a empresa, depois a gente conversa. Eu mais assustado fiquei, né? Me senti sozinho ali, mas dei continuidade. E escutando todo o projeto, né, que a Carla começou a conversar comigo, uma da instrutora lá do nosso curso de voluntariado, porque você faz um cursinho muito rápido, de uma semana, só para conhecer o trabalho em si. E foi feito várias perguntas e que as pessoas acham que ser voluntário é uma coisa muito fácil, sabe, Luísa? Mas não é não. Porque você tem que ter um tempo disponível mesmo, você tem que encarar como seu trabalho mesmo. E é um trabalho muito bacana por isso, porque quem quer ser voluntário tem que amar muito ser um voluntariado. O que aconteceu com isso? Eu fiz entrevista, não sabia se tinha passado, porque aquilo demora uma semana, 2 semanas para saber em que setor que você Avaliação, vai né? ficar. É uma avaliação, até testa um pouco psicológico nosso, né? Eu É lembro que verdade. a Carlinha falava assim: você trabalha onde? Eu trabalho na Barra. E como é que você vai vir para o centro da cidade? Você tem carro? É Olha, a porque é gente uma não tá. coisa muito séria, né? A gente assumir um trabalho desse, com um grau desse, é muito sério. Eles precisam saber com quem que eles estão lidando, né? Verdade. E eu comecei a entender isso depois de ter entrado, que a seriedade é grande, porque existem pessoas que entram, ficam uma semana e saem logo. E não é bem assim, né? Através do INCA eu aprendi muita coisa. Eu não vou falar aqui, senão a gente vai ficar com um vídeo muito longo. Então eu vou correr um pouquinho para poder também ser satisfatória o nosso bate-papo aqui. Entrevista. Aham. E o que que aconteceu? Eu estava dirigindo, indo para a empresa, e nisso meu telefone tocou e era do INCA, dizendo que eu Uhum. tinha passado na entrevista. Eu confesso que eu me emocionei Você- muito, parecia que eu tinha passado um concurso público, porque assim, era uma coisa que eu achei que eu não ia conseguir fazer, né? Não sei, eu achei muitas coisas que eles falaram lá, eu fiquei naquela expectativa de saber ou não conduzir a coisa, enfim, fui Uhum. chamado. É uma responsabilidade muito grande, né? Talvez É, o seu trabalho, né? Porque é lidar com vidas, né?
E foram várias coisas para não fazer o trabalho, mas eu consegui fazer, porque eu fui chamado no dia 6 de agosto, e assim, após eu receber essa ligação no dia 6 de agosto, esse dia é um dia muito especial na minha vida, é o dia que minha mãe nasceu. E eu liguei para ela contente, falando do Que trabalho, e coincidência! ela foi contra completamente meu Ah, trabalho, mentira! porque ela ficava assustada como eu ia reagir dentro de um hospital, já Tem que eu gosto dessas muito de coisas. crianças. Isso Então, acontece. ela foi contra pela preocupação com o filho dela. E eu falei, não, mãe, deixa eu Coisa de encarar. mãe, eu É coisa de entendo. mãe, coisa de mãe. Então, o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar, realmente me dava um frio na barriga, diversas vezes, nas primeiras horas, na primeira semana também, porque é um mundo novo lá dentro, né? Você vê coisas que você não imaginava, entendeu? Você vê um sofrimento alheio ali dentro e que você acaba se infiltrando Tem naquele que ser forte, né, sofrimento. Tem que ser muito Marcelo? forte, né? É uma coisa que eu costumava dizer para quem me perguntava, que falava assim, nossa, eu não sei como é que você aguenta. Eu falava, gente, eu tento não pensar em mim. Eu não estou ali por minha causa, eu estou ali por alguém, né? Então, a gente tira a força de onde a gente não imagina que tem. E como é que era? O que você fazia lá, exatamente, no INCA? Na verdade, eu cheguei para fazer recreação. Imagine Marcelo Alonso nunca ter feito recreação na vida dele, né? Eu, na Para que você nunca verdade, fez recreação, não tinha feito recreação. nunca tinha feito recreação no sentido do que era proposto lá dentro Gente, quando da eu conheci o Marcelo, salinha. ele era craque em recreação. Já estava Quem, com mestrado no INCA, então. Fala aí. Quem me ensinou a fazer esse trabalho recreativo foi as próprias crianças, que ficavam, tio, vem Ah, fazer isso comigo, tio, vem fazer aquilo ah, comigo. E eram inúmeras crianças que te pediam e você não sabia dizer não. E eu comecei a fazer pulseira, eu comecei a fazer cordões, eu comecei a pintar o rosto das se crianças descobrir, né? e descobri como era aquela essência de fazer aquele trabalho voluntário com as crianças que você acaba amando, porque numa semana que eu não estava muito bem, era o INCA que me deixava bem. Eu costumava dizer que às terça-feira, quando eu ia fazer o meu trabalho voluntário, ele recarregava toda a minha semana, não profissional só, mas como pessoal também. Então, eu dou um valor muito grande ao trabalho que foi desenvolvido dentro daquela sala de recreação. Eu aprendi muito fazendo pintura nas crianças, descendo com os palhaços para ir na UTI e na sala, na enfermaria, para poder alegrar aquelas crianças. E aquilo, para mim, foi um trabalho que me enriqueceu muito no sentido de saber dar valor realmente a um trabalho voluntário. Dá valor ao trabalho voluntário, dá valor ao que a gente aprende no dia a dia, né, Marcelo? Com pessoas que sofrem, né? Igual a gente estava conversando uma vez, que você falou que quando estava numa fila de banco e vendo as pessoas reclamando, Isso, só pensa assim, nossa, não é tão assim, não tem tanta necessidade de reclamar de pequenas coisas, né? verdade. Eu costumo dizer que depois que eu entrei para o INCA, eu comecei a ser mais taxativo com as pessoas. Quem ficar de vitimização comigo, ficar dizendo que é isso, que é aquilo, eu falava, gente, não faz isso. Vou Gente, te dar uma para. semana só para você ficar comigo numa salinha lá e você vai ver o que é ser um voluntário dentro de um hospital, onde você vê uma mãe com o diagnóstico de um filho com um tumor e aquela criança está ali Desesperada. e você não sabe o que fazer. Então, as pessoas reclamam muito, na verdade, e existe coisas inexplicáveis que você pode amenizar a dor das pessoas. E o trabalho voluntário, ele dá essa informação para você. E aí, Marcelo, você ficou craque na recreação, né? Fiquei. Assumiu lá algumas coisas à parte do INCA, porque quando a gente se Isso. conheceu, você estava pintando rostinhos no Mac Dia Feliz. E foi muito engraçado, porque eu que nunca tinha feito uma coisa dessa, um trabalho desse com pintura, eu trabalhava com criança, mas não com pintura. E aí eu cheguei fazendo florzinha no rostinho das crianças, que era o que eu sabia fazer, e desenhava relógio no pulso das crianças. E o Marcelo, gente, Marcelo desenhava o rosto inteiro. Sabe aqueles profissionais que desenham o rosto?
Ele desenhava assim, Homem-Aranha, Batman. Eu ficava, gente, o Marcelo virou profissa na coisa, sabe? Eu achei muito legal. Você realmente entrou de corpo e alma. Me diz uma coisa, Entrei. Marcelo, que bom, que bom. O que que mudou na sua vida o trabalho voluntário? Mudou muita coisa. Mudou uma coisa no sentido assim, eu sempre fui uma pessoa muito amorosa com as pessoas com que eu conheço, mas aquilo me transformou em ver real o que é a pessoa precisar de alguém. E muitas das pessoas, às vezes, não tem com quem conversar. E eu peguei ali mães de pacientes que não tinha um marido para um apoio, porque lá no INCA, em maio sempre é comemorado o Dia das Mães e a gente tem quase 300 crianças com 300 mães presentes. E Uhum. quando se fala da figura masculina, de um pai, É se mais tinha 10 raro, era né? muito. É Então bem eu mais comecei a raro. entender que assim é um apoio que você precisa dar a qualquer um, independente de ser no INCA, seu trabalho voluntário, você aprende que você precisa se doar pelas pessoas, independente do você vai ganhar alguma coisa com isso. E Porque o que faz eu ganhei ali diferença para dentro você, né? Faz diferença. faz diferença. Faz toda a diferença porque eu aprendi muito ali dentro, não só com as crianças, na verdade, com as mães, né? Com os profissionais da área de saúde. A gente acabou criando uma amizade grande lá dentro. E é uma pena que eu tenha saído diante de um quadro que aconteceu com a minha mãe, né? A minha mãe, que era contra, como eu falei no início, a minha Uhum. mãe já estava acostumada, que eu comecei a contar as histórias positivas. Eu sempre gostei de contar as histórias positivas de cura e nunca os desafetos que a gente tem de perda de criança. E Uhum. quando aconteceu do ano passado, no início, a minha mãe descobriu que estava com um tumor no útero, Uhum. meu mundo caiu. O mundo da minha mãe caiu também, mas eu falei assim, eu já tive vários desafios na minha vida e eu aprendi o seguinte: você tem que lutar e tem que desafiar o problema que existe junto com você. E eu vi isso como mais um problema da minha mãe e eu tentar desafiar isso entrando novamente no INCA, mas de uma outra forma, né? Eu fui Uhum. cuidar da minha mãe. Parceiro da sua mãe. Isso. Aí eu tive que pedir meu afastamento no INCA. Na Uhum. verdade, eu não saí. Eu só estou afastado para ajudar a minha mãe. Porque na entrevista, quando você faz lá no INCA, eles perguntam se vocês têm algum caso de câncer na família. Se você tiver, Tá. tem que ter no mínimo 1 ano de solução do caso. Ou a pessoa tenha Uhum. tido a cura, ou a pessoa tenha falecido, mas você tem que ter mais ou menos 1 ano de Uhum. separação junto com a doença. Aí por isso que eu realmente fiquei afastado para cuidar da minha mãe. Minha mãe mudou de concepção, que ela falou assim: Deus sabe de todas as coisas. Eu fui Que contra no bonitinho. passado e hoje eu me vejo aqui uma pessoa que conhece um pouco da doença de uma outra forma e está aqui para me ajudar. E foi mais ou menos dessa forma, Luísa, Você, querido, virou voluntário da sua mamãe, né? da minha mãe, da minha O mãe. que você treinou fora, você começou a fazer dentro de casa. É verdade. Coisa, Marcelo, como que a pessoa que quer ser voluntária do INCA, como que ela faz? O que que ela pode fazer? Ela se inscreve no site? Ela se inscreve no site. Pena que a gente eu não peguei o site direitinho, mas eu posso entrar em Ah, não tem contato problema, depois a de gente coloca passar. aqui. Tá. Tá, o que que acontece? Até a página da minha empresa, eu aproveitei e coloquei lá um trabalho do Uhum. voluntariado para a pessoa acessar e ir direto lá no INCA e se inscrever. A Ah, pessoa tem que bacana. ter um horário disponível de verdade, porque aparece muita gente, sabe, ô Luísa, querendo fazer um trabalho, tirar uma foto e desaparecer. E o trabalho voluntário não é isso. O É trabalho compromisso. voluntário é compromisso, é você ter que assinar o ponto na hora que entra, na hora que sai, e compartilhar isso de verdade, vestindo a camisa, né, de É uma qualquer outra verdade. empresa. E eu ainda confesso que assim, eu vejo o lado voluntariado, um lado até muito mais difícil
de lidar no sentido porque você está insatisfeito com a empresa que você trabalha, você conversa, sai, procura outro emprego. Lá dentro, não, você não quer sair. Depois que você começa a fazer um trabalho, eu sinto muita falta das crianças, porque Fica muitas das vezes apaixonado. que eu estava desanimado, eram as crianças que seguravam na minha perna. Tio Marcelo chegou, tio Marcelo chegou. Você vai me pintar hoje, tio Marcelo? O que nós vamos fazer? Então, isso me proporciona uma felicidade tamanha, que hoje eu não estou tendo. Então, eu quero que logo, logo minha mãe fique boa, que logo, logo eu possa voltar após essa pandemia e dar continuidade a um trabalho muito especial. Vai ficar boa, a gente está torcendo por isso, a gente conta com o seu currículo de voluntário, especialista na área, com certeza todo o seu amor, todo o seu carinho por ela, tudo que você já fez por tantas crianças vai fazer diferença na vida da sua mamãe. Marcelo, a gente está terminando por aqui, mas eu queria te fazer uma pergunta final. Se você pudesse escolher uma pessoa para você perguntar alguma coisa, quem seria essa pessoa e o que você perguntaria para ela? Só uma pergunta. Como assim? Sobre a entrevista, sobre o Sobre trabalho o que voluntário? você quiser. Se você pudesse escolher alguém no mundo para fazer só uma pergunta, quem seria essa pessoa e o que você perguntaria para ela? Eu, na verdade, faço essa pergunta todos os dias, né? Mas eu faço uma pessoa mais do que especial na sua vida, na minha vida, que é Deus. E a pergunta era para ele curar minha mãe o mais rápido possível. Oh, querido. A pergunta que eu queria fazer com ele, como eu faço para minha mãe se curar o mais rápido possível? Obrigada, Marcelo. Vamos continuar torcendo e pedindo para ele te responder isso. Tá bom. Bom, meu querido. Tá bom. Obrigada pela sua presença, pelo nosso papo. Um beijo grande. Outro enorme para você. E para sua mamãe também. E a gente continua aqui, gente, falando de amor. Até a próxima entrevista. Não esqueçam de se inscrever no canal. Eu Só Quero Amar. Tudo junto, Espaço Luísa com Z. E acompanhar aqui o nosso bate-papo semanal de amor. Um beijo. Obrigada. Fiquem com Deus. Beijo. Fica com Deus. Obrigada, Marcelo. Tchau. Tchau, tchau.